Meus amigos, o que tem de gente por aí, tá? Que omite informações, deixando as pessoas desinformadas, não está no gibi. Em primeiro lugar, eu estou falando da jornalista Catanhede, que é da Globel, que ontem foi comentar sobre a tal votação na CCJ por conta do deputado Chiquinho Brasão. Contextualizando para vocês, ontem na CCJ, dia 10 de abril, houve uma votação para manter a prisão do deputado Chiquinho Brasão. Deputado Chiquinho Brasão é acusado de ser um dos mandantes de ceifar a vida da vereadora Marielle Franco aqui no Rio de Janeiro. Beleza, até aí tudo compreendido. Só que a Catanhede, malandramente, podemos dizer assim, veio toda trabalhada na emoção e o tom que ela usa, as palavras que ela usa, se as pessoas não entenderem os porquês, as leis e etc., cai nesse balaio da Catanhede acreditando que os deputados de direita são horríveis, porque os deputados de direita não votaram para manter a prisão do Chiquinho Brasão. Mas vocês vão entender por quê, até porque a própria Catanhede deixa muito claro por que isso aconteceu. Além da Catanhede, vamos deixar aqui também, né, essa informação para que todos fiquem de olhos abertos, que o MBL, né, a direita limpinha, também veio a público apontar o dedo para os deputados bolsonaristas como se eles fossem horríveis por não querer manter a prisão de Chiquinho Brasão, omitindo informações de seus seguidores. E é muita covardia, porque o pessoal do MBL, né, tem o Kim Kataguiri, que é deputado, ele sabe muito bem do porquê que os deputados de direita votaram para não manter a prisão de Chiquinho Brasão. Mas vocês vão entender. Assistam o vídeo da jornalista emocionadíssima Catanhede. É tudo muito surreal, né? É muito surreal você ver um ex-presidente da República, o filho do ex-presidente da República, que em algum momento já foi o deputado mais votado do país, e você vê toda a direita votando para soltar um cidadão que é acusado pela Polícia Federal, né, no inquérito que durou 6 anos, por ser o mandante do assassinato da Marielle. Notem que nesse primeiro momento é muito interessante a forma que a jornalista fala, porque ela vem com um tom muito emocionado e ela fala de uma forma como se fosse assim: gente, vocês não estão vendo o que está acontecendo? É um absurdo, porque o cara fez isso, as investigações mostram como pode deputados de direita votarem para não manter a prisão desse cara. Ou seja, ela tenta mexer com a emoção das pessoas, com as emoções das pessoas, para que a verdade não seja dita. Apesar de lá na frente, vocês vão ver, ela vai falar o porquê. Mas com toda essa emoção em volta que ela coloca, essa indignação, talvez as pessoas não compreendam. E quem não sabe também das leis existentes pode se perder nesse caminho da Globel. Vamos continuar assistindo essa jornalista emocionada. Quem é a Marielle? Né? A Marielle é uma vereadora, era uma vereadora, é mulher, é negra, é gay e era lutadora pelos direitos humanos e contra o crime organizado. Gente, era só a Catanhede resumir esse histórico todo. Não é necessário você trazer várias características da pessoa para dizer que essa pessoa é importante, etc e tal, aquela coisa. Gente, resumo da ópera. Marielle Franco era um ser humano, ponto final. Mas sabe como é que é, né? O politicamente correto, tem que descrever tudo bonitinho. Ou seja, é o Congresso batendo de frente com a sociedade, né? Esconder o sol com a peneira, né? Uma coisa é o Supremo prender alguém por uma manifestação de opinião, né, por uma declaração, alguma coisa assim. Isso é uma coisa, é crime de opinião e os parlamentares têm o direito à sua opinião, por mais que a gente discorde. Mas espera aí, quando envolve assassinato, que jogou o Brasil nas manchetes do mundo inteiro, sabe? O mundo afora, né? Da Marielle, que é uma síntese da sociedade brasileira, que mexe com muitas dores do Brasil, realmente não faz o menor sentido. O argumento técnico que eles usavam é que o artigo 45 da Constituição diz que um deputado no mandato, deputado e senador, né, no mandato só podem ser presos, né, em caso de flagrante e em caso de crime inafiançável, juntando esses dois fatores. Só que o Chiquinho Brasão
foi preso junto com o irmão dele, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado no Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o Rivaldo Barbosa. Eles foram presos como mandantes do crime. E por quê? Apesar de não ser flagrante, já que o crime ocorreu 6 anos antes. Por obstrução de justiça. Alguém tem dúvidas de que um deputado federal, o ex-chefe da Polícia Civil e um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado têm poder de obstrução de justiça? Têm poder, por exemplo, de fugir da justiça? É exatamente por isso que o Alexandre de Moraes decretou a prisão. Agora, olha que interessante nessa parte. Para aumentar o nível, né, de indignação das pessoas por conta dessa votação, ela fala uma coisa que há um tempo atrás, a emissora onde ela trabalha, os jornalistas, amigos de profissão dela e ela mesma, foram a favor do que fizeram com o deputado um tempo atrás. Por quê? Ela deixa bem claro que, poxa, se fosse assim, opinião, crime de opinião que não existe no Brasil, é uma coisa. Mas não, gente, retiraram a vida da mulher. Ou seja, peraí, então quer dizer que agora é aceitável um deputado ter opinião, mesmo que eu não concorde, como ela disse, mas é bem diferente do que aconteceu com a Marielle. Porque, assim, o que aconteceu com o Daniel Silveira foi exatamente isso. Ele era um parlamentar. Ele foi condenado por crime de opinião que não existe no Brasil e ninguém fala mais nada. Então, se está tudo ok, um deputado falar o que pensa, até porque ele tem imunidade parlamentar, mas na época todo mundo esqueceu. Então, peraí, vamos voltar a falar do ex-deputado Daniel Silveira, porque então o que fizeram com ele é uma covardia. Entende a jogada que eles fazem? Agora já não é relevante falar que não, é errado a opinião do Daniel Silveira. Não, agora a gente pode, né, equilibrar aqui e mostrar que o que aconteceu com a Marielle é muito mais surreal do que aconteceu com o Daniel Silveira. Claro, não tirando a grandiosidade, né, da situação horrível que aconteceu com a vereadora. Mas vocês entendem a jogada que a Catanhede faz? É muito covarde. Aí, nesse exato momento, a Catanhede mostra pra você, que assistiu e tal, ou tá assistindo aqui, que existe uma lei que o deputado, ele não pode ser preso porque ele não foi pego em flagrante, porque o negócio aconteceu há 6 anos atrás. Aí é que tá a cereja do bolo, onde estão usando pra colocar os políticos de direita como monstros. Que é o seguinte, qual é a situação? O certo seria cassar o mandato do deputado Chiquinho Brazão e aí sim ele vai preso. Não, vamos atropelar as leis, né? Porque tá normal, tá tudo normal, isso aí é normal aqui no Brasil. Vamos atropelar as leis e vamos manter a prisão dele. O pessoal da direita quis seguir as leis e soltar ele para ele perder o mandato, para aí sim ele poder ir para cadeia. Mas o mais importante que vocês devem entender de toda essa situação, que é mais preocupante ainda, é o seguinte. A partir do momento que esse deputado federal, que realmente aparece nessas investigações e tal, ele é mantido preso porque a votação ganhou para mantê-lo preso, mesmo sabendo que existe uma lei que diz que não é assim que deve ser, vocês já pararam para pensar que isso abre um leque de possibilidades para infringir mais uma lei, para lá na frente fazer isso com um deputado federal, estadual, enfim, da direita? Vocês já pararam para pensar nisso? Foi a mesma coisa que aconteceu com o Daniel Silveira. O Daniel Silveira, ele foi acusado por dar a sua opinião, mesmo sendo parlamentar, foi condenado, teve uma condenação altíssima e abriu precedentes para isso acontecer. A qualquer momento pode acontecer com outro deputado de direita. O certo, pelo que nós estamos passando juridicamente hoje no nosso país, é andar na linha da lei. E é muito interessante a forma como a Catanhede coloca, porque ela não deixa claro que não é que os deputados estavam contra a sociedade, em favor de uma pessoa ruim. Eles só queriam seguir as leis e manter ele preso através das leis, que não é dessa forma, é só depois que ele perde o mandato. Isso que eu disse para vocês lá no início, que é covardia também do MBL vir a público e surfar a mesma onda da Globo, dizendo que, nossa, que horrível que os deputados de direita fizeram, sendo que eles sabem que todo o processo deveria correr
dessa maneira que eu já expliquei para vocês e não iria abrir precedentes para nada acontecer futuramente. É inacreditável que o Conselho de Ética da Câmara vote, 39-25. 25 deputados votaram contra a prisão desse cidadão. Eles deviam dizer o seguinte: não quero me contaminar com esse cidadão. Esse cidadão não tem condições de ser deputado. E aí, muito emocionada, 25 deputados votaram contra a prisão desse deputado que fez isso, etc e tal. Eles deveriam não querer, se contaminar com esse deputado, mas eles não querem se contaminar com esse deputado. É muita falta de honestidade da grande mídia falar de uma forma como se eles fossem amigos, fizessem parte da mesma situação. Porque assim, a narrativa de que Bolsonaro teve participação nesse caso caiu. Então eles querem criar outra narrativa como se a ideia que eles passam é como se fosse assim: não, o Bolsonaro não tem dedo nessa história. Porém, olha como ele está ao lado do cara que tem dedo nessa história. E aí você entende o jogo de narrativas que eles fazem para manter a população numa ideia inexistente, principalmente no que diz respeito à direita. Então, antes de todo mundo começar a surfar na onda de pseudo-direitistas, na onda de pseudo-jornalistas, procurem primeiro saber os porquês. Cadê a lei? Vamos procurar a lei. O que diz a lei sobre isso? É para ser assim? Não é para ser assim? Ou, se vocês acreditam que está tudo certo dessa forma, é a mesma coisa da gente dizer o seguinte: vamos atropelar todas as leis, nós não precisamos de nenhum tipo de lei, porque o que der na telha dos deputados, do Supremo, etc e tal, dá para se fazer, e vai relativizando tudo, e a gente fica nessa insegurança jurídica que nós temos hoje, porque o que mais vem ocorrendo é esse atropelamento das leis existentes. Então eu fiz esse vídeo, para alertar vocês, para vocês não caírem nesse conto da carochinha, não cair nas falas de jornalista de Globel que omite os fatos, não cair na fala de movimentos que se dizem de direita, mas a gente sabe muito bem que há um tempo atrás estava amando o que o Cabeça de Ovo estava fazendo, desde o início. E agora, ao invés de limpar a barra, eles pioram a própria situação, que eu tô falando do MBL, se colocando como os revoltados da internet contra os bolsonaristas, que são covardes, porque não quiseram manter a prisão do deputado Brazão, etc e tal. Então, gente, existem leis no nosso país, existem procedimentos, e toda essa votação não significa que deputados de direita são a favor do deputado Brazão e com o que ele fez há 6 anos atrás. Então, compartilha bastante esse vídeo para que as pessoas possam abrir os olhos e entender que nós estamos, gente, enfiados em um país onde pessoas que deveriam passar a verdade preferem colocar debaixo do tapete para poder fazer a cabeça das outras pessoas e criar uma raiva contra a direita. É exatamente isso. Uma emoção da Catanheda ilusória, falsa, covarde, simplesmente para poder afetar principalmente a família Bolsonaro, porque foi o Bolsonaro e o filho do Bolsonaro que ela citou nesse vídeo. Então, claramente, eles querem levantar uma nova narrativa, como se, Bolsonaro não tem nada a ver, mas, porém, todavia, parece que ele tá gostando da situação. E não é isso. Então é isso, minha gente. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham dessa situação, dessa covardia feita tanto pelos pseudo-direitistas e pseudo-jornalistas. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, compartilha muito, porque é necessário que todos saibam a verdade. Dê o seu like, comenta aí e até o próximo vídeo.